dos acidentes que acontecem nas estradas nacionais portuguesas, e que são bastantes, e é um flagelo sem dúvida nenhuma, essa parte estamos de acordo. Mas quais é que são as medidas do Governo? É um novo Código da Estrada que vai mudar isso? São mais radares que vai mudar isso? É baixar a velocidade nas autoestradas que vai mudar isso? Ou isto não soa muito a caça à multa? Eu sei que o Sr. Ministro não gosta dessa expressão, já o disse várias vezes que não gosta da expressão caça à multa, mas aquilo que as pessoas sentem é mesmo isso. Sentem que as estradas continuam com poucas condições, que muitas das estradas não estão arranjadas, e aquilo que sentem é que existe quase uma perseguição aos condutores. A pergunta que eu faço é simples: será que é assim que nós vamos conseguir que baixe o número de sinistralidade nas estradas portuguesas? Não há nenhuma caça à multa. O que há, a caça à multa é para os prevaricadores, portanto a lei existe. O que existe aqui é que nós, para além de se identificar os prevaricadores, depois temos que ser consequentes na fase seguinte, que é da cobrança ou da punição de quem está. Nós criamos um grupo de trabalho multidisciplinar, autorizei que fôssemos ver o que melhor se faz no estrangeiro. Estamos a copiar modelos para não termos os mesmos erros. O Sr. Ministro disse uma frase aqui há tempos que foi: connosco não haverá mais qualquer operação stop que seja avisada previamente. Portanto, ao dizer isto, se não soa a caça à multa, pode não soar ao Sr. Ministro. Certamente que todos os portugueses lá em casa soa uma clara caça à multa. Se não pode ser, inclusive, avisada uma operação, que há uma operação stop, bom, então poderá chamar outro nome, nós chamaremos sempre caça à multa. Sr. Ministro, eu vou-lhe fazer mais questões, visto que já tem pouco tempo para responder. E fiquei também um pouco, confesso que até chocado, quando ouvi o Sr. Ministro dizer que Portugal não irá seguir os Estados Unidos da América e não classificará o primeiro comando da capital do Brasil e o Comando Vermelho como terroristas. Sr. Ministro, estamos a falar de organizações terroristas, deixe-me dizer assim, que cometem crimes bárbaros, que são traficantes de droga, são os grandes comandantes do narcotráfico, por exemplo, no Brasil, que só nos últimos anos já mataram mais de 100 pessoas só na cidade de São Paulo, e que estão a invadir Portugal. E já se sabe, e já falámos várias vezes sobre isso, que já têm redes também dentro do nosso país. Não está na hora de tratarmos as coisas pelos nomes? De dizer que esta gente do primeiro comando da capital e do Comando Vermelho são terroristas e não ter medo das palavras. Da mesma maneira, e voltando aos antifas, Sr. Ministro, os antifas são também organizações terroristas. E ainda se viu na última manifestação que houve aqui, junto à Assembleia da República, onde atacaram a polícia, e quem ataca a polícia da maneira que atacou não tem outro nome, e nós não podemos dizer que tem outro nome. São terroristas, Sr. Ministro. E não podemos ter medo das palavras. O Sr. Ministro é Ministro da Administração Interna. Eu sei quando se fala em terroristas e quando se fala em antifas, o Partido Socialista fica extremamente incomodado com isso, mas nós também já sabemos sobre isso. A Hungria e os Estados Unidos, os grupos antifas, já são considerados terroristas. Portanto, está na hora de Portugal andar para a frente também com isto. Depois, em relação à imigração em Portugal e aos últimos casos que têm acontecido e que nós não vemos da parte do Governo nem uma palavra. Eu vou-lhe dar duas notícias da passada semana. Uma delas é: imigrante com pedido de asilo agride grávida à saída da Segurança Social. Imigrante com pedido de asilo agride grávida à saída da Segurança Social. Aconteceu nas Caldas da Rainha, terra onde vive agora o nosso Presidente da República, António José Seguro. Também ele, homem que diz que apenas existem percepções que a imigração comete crimes. Olha, a percepção foi nas Caldas da Rainha. Portanto, Sr. Ministro, vamos continuar a sacudir a água do capote, vamos continuar a dizer que são percepções daquilo que existem, que os crimes que têm havido em Beja, por exemplo, as agressões pela comunidade imigrante em Beja, que são apenas percepções, ou temos que enfrentar esta realidade que é mesmo real e que existe no nosso país? Vamos continuar a dizer apenas: bom, são percepções, são coisas que vão acontecendo, são atos isolados. Não são atos isolados, são atos que acontecem diariamente. E esses atos têm que ser combatidos. E eu espero que haja força para este Governo combater também esses atos. De igual forma como na investigação criminal, não se avisa que vai haver operações. Portanto, quando as pessoas não estiverem álcool e forem apanhadas num autostop, está tudo bem. Portanto, só os prevaricadores é que ficam. Relativamente ao primeiro comando de capital e ao Comando Vermelho, há aqui uma diferença de concepção, Sr. Deputado. Uma coisa é crime organizado, outra coisa é terrorismo. São finalidades distintas. Isto está tudo explicado em todos os manuais, em todo o lado. Portanto, e dizer uma coisa: as organizações criminosas, por exemplo, do tráfico de estupefacientes, face à nossa lei penal, 1593, que é a lei da droga, a penalidade máxima é igual à penalidade máxima do terrorismo, são 25 anos. Portanto, as coisas existem. Portanto, o terrorismo é uma atividade, o crime organizado é outra atividade. Portanto, não pode haver aqui
questões. Vamos lá ver uma coisa. Nós não podemos estar aqui a falar de casos isolados e extrapolar o isolado para o global daquilo que é a atividade. Portugal, ainda recentemente, foi novamente reconhecido como um dos países mais seguros do mundo, o 7º neste caso. As estatísticas que existem são aquelas que são todas conhecidas e, de facto, não querendo desvalorizar, que valorizo muito toda a atividade criminosa, que é grave, sobretudo a partir do combate ao tráfico de estupefacientes, nós não podemos generalizar e, sobretudo, não podemos colocar franjas de população, estamos a falar da imigração, relativamente a um caso isolado, extrapolando que, de facto, são grandes organizações criminosas. Senhora Presidente, se me dá licença, é uma interpelação à mesa. Faz favor. Sobre a condição dos trabalhos. Senhor Presidente, o Sr. Ministro é livre de responder ao que quiser. Eu sei. Nós já tivemos esta discussão. Não foi essa a questão, não foi essa a questão que ele colocou. Nós já tivemos essa questão em pleno plenário, com o que aconteceu, com o Sr. Ministro também da reforma do Estado. E agora está a acontecer a mesma coisa. E é sempre com o livre. Porquê é que será que é sempre com o livre? O Sr. Ministro poderá responder àquilo que quiser. É assim em todas as audições parlamentares. Não foi essa a questão que o Sr. Ministro me colocou. O Sr. Ministro colocou uma questão de que Não foi essa a questão, Sr. Deputado. Se conseguir fazer o esforço de ouvir, talvez consiga, porque o Sr. Ministro perguntou se depois de escutado todos os grupos parlamentares, podia utilizar o tempo que sobrasse de outros grupos que não estão cá, e eu disse que isso não podia. Foi essa a pergunta que o Sr. Ministro me fez. Sr. Ministro, tem a palavra. Obrigado. Então, vamos ver. Nós não vamos voltar ao modelo das superesquadras. Portanto, assunto arrumado. Não é isso que está. Superesquadras levam muitos meios, muitos elementos, e o que nós queremos, eu acho que o que eu estou a dizer é o que todos aqui querem, é ter mais polícias na rua. Uma esquadra leva a que seja todos os dias pelo menos 30 elementos, 28, 32, 36. A esquadra está lá. É o edifício que ali está. Muitas vezes um edifício completamente velho, destruído. O que nós queremos, de facto, é colocar mais elementos de polícia a conhecer quem está na rua, a conhecer as pessoas, a conhecer os comerciantes, a apoiar, a interagir. É isso que se chama proximidade. Polícias municipais, estamos a trabalhar no Estatuto. A minha visão é a visão de que Lisboa e Porto não têm que ir buscar elementos à Polícia de Segurança Pública. Quando se refere à questão dos e-mails da demissão do Dr. António Pombeiro, em que sai do seu Ministério um comunicado que indica que não existe nenhuma ligação nem nenhuma relação com as questões ligadas ao Dr. Viegas Nunes, nem tampouco à questão dos computadores e da própria gestão militar. E imediatamente se prova que isso não está certo, ou seja, que essa mesma indicação, que esse mesmo comunicado não corresponde à verdade, quer pelo próprio e-mail enviado, quer também pelo que o Dr. António Pombeiro aqui disse nesta comissão, está a dizer que o Dr. António Pombeiro está a mentir, sim ou não? O Dr. António Pombeiro, desde sempre, teve uma animosidade pessoalizada com o Sr. General Viegas Nunes. O Sr. General Viegas Nunes, em 2 anos, conseguiu fazer o primeiro contrato internacional em que poupou ao Estado muitos milhões que vinham de trás, permanentemente a vir. Foi o primeiro líder a conseguir pôr bootcamps de treinos na Madeira e nos Açores. Foi a primeira pessoa a fazer um teste em quase 100% de stress com a JNJ. E o senhor Dr. António Pombeiro, que não era o número 2 do Secretaria-Geral do MAI, como se tem dito, não era o número 2 da Secretaria-Geral do MAI, sempre viu com enorme aversão a figura do senhor General. Eu quero dizer, só para termos aqui, um dos aspectos que ele falou aqui, que era um contrato de 12 mil euros. Eu estou com tempo ou não? Estou com 59 segundos, portanto... eu estou com 1 minuto. Depois dão mais 10 segundos. Que um contrato do engenheiro Carlos Leitão. Ora, foi um dos factos que ele me relatou e ainda ao encontro do Dr. Rui Rocha. Sucede, porém, que o senhor... peço desculpa. Pronto. Sucede, porém, vamos nos espasmar aqui todos, que o senhor General Viegas já não estava lá há 6 meses. Portanto, o senhor Pombeiro, o senhor Dr. Pombeiro, imputou-lhe um facto relativamente a essa contratação. Relativamente a outra contratação que lhe imputou, vem dizer que ela foi feita com base numa questão de padrinhos batizados e afilhados, que não existem. Portanto, há aqui uma questão pessoalizada
relativamente a uma determinada divisão, e sim, o general Viegas Nunes colocou termo a um conjunto de factos que estão agora em investigação, de factos que são graves. E é evidente que isto não foi aceitável. Em outubro, por aí, quem liderava este grupo de trabalho era o engenheiro Carlos Leitão. O Sr. Dr. Pombeiro foi à minha antecessora relatar precisamente o que me relatou aqui e faz parte destes 2 ou 3 factos absolutamente inconsistentes. E a Sra. Ministra, e bem, por cautelas e seguranças, afastou o engenheiro Carlos Leitão. Sabem para quem? Para nomear o Dr. Pombeiro. Pasme-se, que tem uma visão, que está no programa de governo e que o engenheiro Viegas não vai pôr em causa, que é de uma unificação numa mesma estrutura do Ciresp, do 112 e da Rede Nacional de Segurança Interna. Portanto, batizados para aqui, bola, 0. Contrato, 6 meses depois. Afinal de contas, das queixas pífias de leviandade e de gravidade que foram apresentadas, o que é que nós aqui ficamos? Ficamos com uma beliscadela, como disse o Sr. Dr. António Pombeiro, e passamos aqui um atestado de minoridade a um quadro que deu tudo ao Estado, que dá tudo ao Estado, de reconhecido mérito nacional e internacional? O que é isto? O que é que o Dr. António Pombeiro, de pessoal, pretendia alcançar, colocando o engenheiro Viegas Nunes o general Viegas Nunes neste patamar? Sr. Deputado, tem a palavra. Eu depois corrijo o tempo, não se preocupe. Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, mas eu não estou a pôr em causa o passado do Major-General Viegas Nunes. Eu estou a aferir factos relativamente a este caso em concreto, que são totalmente dispares e diferentes no caso daquilo que foi o passado ou o contributo que o Major-General possa ou não ter dado. E o que me está aqui a dizer é que o Dr. António Pombeiro tinha aqui uma quesilha, uma inimizade pessoal com o Major-General Viegas Nunes e que isso moveu toda esta sua ação, ou inclusivamente, mais grave ainda, para poder ficar com o lugar que pretendia. Porque é isto que eu estou a deduzir do que acabou de dizer e penso que não há uma interpretação abusiva daquilo que acabou aqui de referir sobre este caso em concreto. E entrando já na questão também da Euritex que aqui referiu. Ó Sr. Ministro, eu não estando aqui a pôr em causa as pessoas visadas, porque não as conheço, a não ser nesta questão dos factos que aqui nos são apresentados e das declarações que aqui tivemos acesso. Mas vou inclusivamente ler aquilo que o Dr. António Pombeiro aqui demonstrou, que há uma empresa de consultoria contratada, a Euritex. A Euritex é detida pelo engenheiro Leonel Simões, que viria a ser assessor do Dr. Carlos Leitão, que era o diretor técnico. E esta mesma empresa de consultoria é contratada e estes serviços passam a ser prestados, dito aqui pelo Dr. António Pombeiro, sem haver nenhum procedimento formal de contratação, sem que sequer existisse uma necessidade dos seus serviços e sem ninguém perceber bem o que é que iam fazer, para que é que foram contratados, mas a realidade é que o foram e que isto levou a um desembolsar de dinheiro público avultado para pagar a esta mesma empresa. É que, olhando para aqui, o que é que uma pessoa que olha para este caso pensa? Que está a ser desbaratado dinheiro público para favorecimentos e amiguismos. Isto é, perante as declarações que foram feitas, perante aquilo que vai chegando à tona, é esta a conclusão que nós chegamos. Isto estando a fazer a interpretação de tudo aquilo que aqui foi dito. E, inclusivamente, esta mesma contratação, a própria falta de necessidade no caso do serviço, foi considerada irregular pela IGF. E pelo que aqui também nos foi dito, quem tinha a responsabilidade no Conselho de Administração era o Dr. Viegas Nunes. E, portanto, eu pergunto se não acredita que isto demonstra, ou pelo menos revela, um caso de má aplicação de dinheiro público ou até mesmo de favorecimento e amiguismo. Os tais padrinhos que estava a referir. É porque a interpretação que se pode tirar destas declarações e do que tem vindo a público é precisamente isso. E pergunto-lhe mesmo se acha aqui que o Dr. António Pombeiro apenas teve este tipo de ação de denunciar com o objetivo de conseguir algum ganho pessoal e também por inimizade ou algum tipo de rivalidade com o Major-General Viegas Nunes. Conforme nós vimos no requerimento e no que me remeteu a mim, o Dr. António Pombeiro alega 5 factos. É este contrato da Euritex, é o contrato com o engenheiro Carlos Leitão, que já não estava lá há 6 meses, portanto não percebo como é que lhe imputa a ele, a questão de uma vogal poder acumular funções, a questão da captura do Ciresp
e a questão de um reconhecimento ao engenheiro Carlos Leitão. Vamos lá ver uma coisa. O general Viegas Nunes contratou uma pessoa que tinha skills próprios, que estava credenciado do ponto de vista da NATO, que tinha reconhecimento, que tinha trabalhado para a NATO, portanto era uma pessoa de confiança, uma pessoa tecnicamente superior e de conhecimento. Eu quero dizer que o senhor engenheiro Leonel Simões, a sua empresa, paga de uma forma irrisória para aquilo que hoje se paga, naquilo que são quadros que são absolutamente necessários, muito abaixo do preço de tabela, ajudou, eu vou dizer, ajudou no contrato internacional público em que o Estado deixou de pagar 75 milhões por ano para passar a pagar bastante menos. Recuperou logo ali 11 milhões e meio de euros. Ajudou na contratação de dezenas de processos administrativos de contratação pública, no sentido de dar maior aporte ao Ciresp. Contrariamente àquilo que alguns dizem, no período, diz-me o líder do partido, Chega, no período de 2 anos em que o Sr. General Viegas Nunes esteve, todo o sistema correu bem. Por isso, quero dizer que essa contratação foi apenas apontada pela parte da Inspeção-Geral de Finanças, porque devia ter sido feito anteriormente e não posteriormente, não colocando em causa qualquer aspecto de idoneidade ou de legalidade. A esse propósito, nós todos sabemos que as estruturas inspectivas do Tribunal de Contas e Inspeção-Geral de Finanças ou inspeções próprias dos serviços, quando detectam um comportamento dessa natureza e há a mínima suspeita, as comunicam para efeitos de investigação. Portanto, essa é uma matéria que ficou regularizada. E quero dizer o seguinte, o Sr. General Viegas Nunes está, depois do que eu escutei e daquilo que me vinha a perceber, está totalmente legitimado, se necessário for, contratar novamente esta empresa e o engenheiro Carlos Leitão ou o engenheiro Leonel Simões, que o deverão fazer pelas suas capacidades que estão. Portanto, não tenho qualquer problema relativamente a esta temática. Então, mas pergunto também se outro facto que aqui foi relatado, de que este antigo diretor técnico da Ciresp, Carlos Leitão, tentou adjudicar um contrato à empresa da mulher, Ana Leitão Unipessoal LDA, que daria sensivelmente 12 mil euros em 5 dias de trabalho. Empresa essa que nessa tentativa ainda nem sequer estava constituída, se isto aqui também não pode constituir aqui uma possível aplicação errada do dinheiro público ou até, uma vez mais, uma tentativa de sacar dinheiro público. Não, Sr. Deputado, há um erro. Repare, o Sr. General Viegas Nunes já não estava no Ciresp havia 6 meses e houve necessidade de fazer esse contrato, que era um contrato urgente. Sabe o que é que sucedeu? O Estado, porque esta empresa estava credenciada, deixou de pagar 12 mil euros para pagar 87 mil euros. É esta a inteligência das decisões. Eu conheço muito bem isto. Há pessoas que são voluntárias, que procuram resolver problemas. Mais uma vez, contrariamente àquilo que o Sr. Deputado disse e utilizou uma palavra a este tipo de sacar, eu compreendo, está tudo bem, tranquilo, está tudo bem. O Estado deixou e pagou 87 mil, mas eu quero que fique bem ciente o seguinte, este ato foi feito 6 meses depois do general Viegas Nunes já não fazer parte do Ciresp. Eu aqui estava-me a referir a irregularidades dentro do Ciresp, neste caso concreto da empresa da mulher do engenheiro Carlos Leitão, não seria diretamente até ligado ao Major-General Viegas Nunes, era uma questão que mais uma vez demonstra irregularidades em todo este conluio que aqui fomos encontrando. Mas tenho aqui que referir também um outro caso, já anteriormente mencionado, que tem a ver com a possível, não vou dizer interferência da sua adjunta, porque o que aqui nos foi dito, também pelo Dr. António Pombeiro, mas que também tem saído em algumas notícias, depois creio que são públicas, mas posso-lhe fazer chegar, a doutora Valentina Marcelino, que serviu aqui quase como ponte na transmissão daquela que era uma vontade do Sr. Ministro e que poderia ter por trás o próprio Major-General Viegas Nunes numa tentativa de condicionar o relatório. E de condicionar o relatório impedindo que alguns anexos fossem publicados. E o Sr. Ministro disse que a tentativa era de simplificar para o público em geral. Ora, pode haver uma versão simplificada e uma versão total com todos os anexos. Portanto, a tentativa
que existiu aqui e que me disse que depois foi publicado na totalidade, mas depois de se saberem das coisas é muito fácil dizer que as fizemos da forma que era suposto. O problema é que aqui há ou não há uma tentativa de condicionar um relatório, de o tentar enviesar para aquela que era uma vontade e neste choque de intenções dentro do Ciresp sobre a parte da gestão dos privados ou da parte da gestão mais por parte dos militares, onde havia um choque entre o Dr. António Pombeiro e o Major-General Viegas Nunes, se aqui esta tentativa de condicionar, na qual a sua adjunta acabou por ser aqui o correio, digamos assim, a transmissora desta mesma vontade, se não há também aqui uma questão grave que depois resulta no tal e-mail de demissão do Dr. António Pombeiro, onde o seu ministro vem dizer no comunicado do seu ministério em que não houve nenhuma ligação direta com o próprio Major-General Viegas Nunes. Quando aqui todos sabemos que, apesar de ter dito que o Major-General Viegas Nunes não estava ainda nomeado, bom, estávamos a falar de gíria futebolística, mas todos sabemos que ninguém contrata um jogador e assina o contrato no mesmo dia. Portanto, isto é um processo que demora o seu tempo. E, portanto, é natural que o Dr. António Pombeiro já soubesse e é natural que pudesse levar, como é a interpretação que podemos aqui ter, para esse mesmo lado. E pergunto-lhe, por fim, se acha que a saída do Major-General Viegas Nunes, numa altura crítica da execução dos fundos do PRR, após todas estas questões ligadas também à Euritex, e ainda que diga que faça aqui uma apologia a toda a competência agora, do Dr. Leonel Simões e do Dr. Carlos Leitão, mas que não acha que neste contexto todo não era a pessoa certa e que não tinha condições para agora voltar a pegar no Ciresp? O Sr. Deputado está equivocado porque há 2 pedidos de demissão do Dr. António Pombeiro. Portanto, nós não estamos a falar depois dos factos serem ocorridos, estamos a falar nos primeiros factos. Nós, logo no próprio dia da apresentação do relatório, que foi ele e eu que o apresentámos, dissemos que o documento era público a quem o solicitasse. Portanto, não há aqui qualquer condicionamento. Nós não vimos que havia. Nós o que queríamos era que a população, que as pessoas tivessem um documento com uma linguagem absolutamente entendível. Portanto, isso, esqueçam essa tentativa, não houve. Isso é um imaginário. Nós sabemos que os senhores têm documentos, se calhar truncados, se calhar não com a história toda, que eu acabei de ler. Quer dizer, os senhores acham normal o Dr. António Pombeiro agradecer-lhes as sugestões que nós fizemos? Então, mas afinal de contas, um homem com 38 anos de serviço é pressionado aonde? Ou só é pressionado quando se apercebe que se fala? E mal seria se um tutelado não pudesse receber perguntas da tutela. Os meus assessores, os secretários de Estado e as equipas fazem as perguntas que entenderem e como entenderem. Portanto, ele não tem que saber se a pergunta vem do lado esquerdo ou do lado direito. Nós estamos a tentar reconstruir aquilo que estava. Relativamente ao General Viegas Nunes, ele saiu cumprindo uma missão que se tinha predisposto a sair e, sobretudo, porque não conseguiu modificar internamente o conjunto de obstáculos que tinha. São obstáculos conhecidos de falta de resposta, de inconsistência de respostas de muitas questões que estão na Inspeção-Geral de Finanças e que não podem ser imputadas. Eu fui líder de quase 4.000 pessoas, há questões que são internas dos recursos humanos financeiros que não chegam a mim, não chegam ao Diretor Nacional, que não chegam, portanto nós temos que entender esta orgânica. Muito obrigado.